É uma honra estar aqui hoje com o Bruno Okamoto, o homem do microsas no Brasil, uma grande referência, um amigo que eu encontrei na produção de conteúdo. Bruno, prazer te receber no episódio 11 do Abreu Podcast. Poxa, honra é toda minha. Obrigado por essa introdução calorosa aí. Bruno, há quanto tempo você é empreendedor? Hum, Desde 2011, acho, 2012. Então, 12 anos já. 12 anos como empreendedor. Tem uma frase, um conceito de Taleb que é o antifrágil. E o antifrágil fala-se que depois de uma dificuldade, essa empresa ou essa pessoa emerge mais forte. E quando eu olho a sua trajetória, você tinha uma empresa que passou por uma estrada sinuosa e em 2020, com a pandemia global, ela afetou muito a sua empresa, dado que alterava diretamente o modelo de negócios. Como foi esse período e como você fez desse grande limão que foi na sua vida uma limonada? É uma forma de ver, né? Dando um rápido contexto, né, cara? A minha startup se chama Eu Nerd, né? Ela era um marketplace de. Ela é, né? Um marketplace de técnicos de informática. E eu sempre fui apaixonado por marketplaces, né, cara? Acho que aí foi o primeiro erro da minha carreira. Foi que eu peguei o modelo de negócio mais complexo e difícil que eu podia imaginar. E, cara, eu passei 4 anos só para achar um público-alvo que a gente ia vender o nosso marketplace, né? Porque no começo era pessoa física, e a gente pivotou e tal. E aí, depois de 4 anos, quando a gente achou o modelo de negócio em 2017, a gente começou a dobrar de tamanho, e em 2020 a vida chegou e falou: chega de brincadeira aí, vamos parar de brincar. E como um marketplace, cara, a gente tinha dois problemas muito grandes. A gente tinha um problema de liquidez. Então, quanto mais a gente crescia, mais dificuldade de liquidez e fluxo de caixa a gente tinha. E a gente tinha um problema, cara, que a gente lida com pessoas. E pessoas são muito imprevisíveis. Então, como a gente presta serviço, a gente depende muito do técnico e da boa fé do cara, entendeu? O que impede do cara entrar num lugar e sacanear alguém, né? Então, a gente passou por muita dificuldade em acertar o modelo de negócio, e na pandemia a gente passou por muita dificuldade de sobreviver, porque toda vez que dava um lockdown a gente sentava e chorava em posição fetal, assim. E foi uma experiência que me marcou muito, porque quando a pandemia iniciou em março de 2020, em janeiro daquele mesmo ano eu tinha acabado de ter um filho. Então foi muito marcante esse momento da minha vida, de ter uma empresa em colapso e um filho recém-nascido, e eu não tenho nem a mínima ideia de como ser pai e como lidar com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, né. Então, quando você diz assim, né, fez uma limonada tirar limões, porra, vários limões ali que eu estava na mão, mas brincadeiras à parte, cara, assim, aprendi muito sobre governança, aprendi muito sobre administração, aprendi muito sobre negócios, e com todos esses aprendizados, eu cheguei à conclusão que a gente, como founder, a gente se valoriza muito pouco, porque a gente vive em função dos outros, né? A gente vive em função dos investidores, do nosso time, do nosso produto, do mercado, de tudo. E quando eu decidi sair da EONerd, eu me questionei muito, assim, porque quando você passa uma década montando uma empresa e sobrevivendo muitos anos, você meio que foi treinado só para fazer aquilo. E aí eu saí pensando, cara, e aí, tipo, o que eu vou fazer da vida agora? Porque eu não queria mais ir por essa rota de novo, de montar empresa, levantar capital e ficar mais 10 anos em outra empresa. Daqui 10 anos, cara, meu filho vai virar um adolescente, eu vou ter, pô, já vou estar velho. Então, eu decidi montar empresas para mim quando eu saí da Nerd. Então, pode ser que a minha limonada, na verdade, ela foi pensar em mim e não tanto nos outros. E quando eu falei, cara, vou pensar em mim, eu saí com uma tese bem sólida na minha cabeça, assim. Eu falei, cara, eu vou aproveitar a minha habilidade de montar negócios e eu vou montar negócios e vou fazer cash calls para mim. Então, a minha ideia é montar um negócio ali de 20k de MRR, 30k de MRR, mas de vez eu ficar reinvestindo tudo e crescer time, eu vou montar um business, vou ter uma pessoa que vai cuidar de 3, 4 empresas ali, e é isso, né? Então, eu saí pensando com a mentalidade de founder, mas pensando em algo para mim, assim. E na física, eu tinha caixa para tipo uns 8 meses. Então, eu tinha que, em 8 meses, breakivar ali, porque eu não tinha opção. Ou sim, eu tinha que sobreviver, né? Então, um desafio grande aí, cara. E nesse momento você se esbarrou no conceito do microsas?
Quando eu decidi montar esse portfólio de pequenas apostas, eu fiquei procurando vários micro-SaaS no Brasil para pegar benchmark e para entender melhor como que essas pessoas tratavam esses projetos deles. Porque na minha visão, eu não sabia que se chamava micro-SaaS e eu não sabia o que que era, assim, esse lifestyle business. Porque no Brasil ninguém fala de lifestyle business, né? Então, quando eu comecei a pesquisar lá fora, eu descobri que o que eu queria era um micro-SaaS. E aí eu comecei a estudar pra caramba o termo e eu descobri que, na verdade, um micro SaaS ele é igual qualquer SaaS que a gente monta e não foge do que a gente já conhece. Só que Ô ele tem um Bruno, estilo diferente, né? defina micro SaaS, só para a audiência ter Claro, cara, micro SaaS são softwares, né? São SaaS, desculpa, micro SaaS são serviços, né? Como software que a gente vende, que são muito enxutos. Então, eles são muito enxutos, nichados. Normalmente, eles ficam mais focados em cauda longa. E são lifestyle business. Então, normalmente o micro SaaS, ele não é micro por conta do faturamento dele, mas ele é micro porque o founder quer que ele seja um lifestyle, quer que ele seja pequeno por natureza. Então, a diferença de um SaaS, de um micro SaaS, é que enquanto um SaaS você vai crescendo e seu objetivo é ganhar mercado e você crescer o negócio, um micro SaaS ele não tem tanto essa fome de crescimento. Ele tem uma fome mais de continuar enxuto e crescendo, mas enxuto, sem a necessidade de você ficar reinvestindo e desenvolvendo milhares de features para atender um público cada vez maior. Tá, mas aí você definiu, eu quero ter um portfólio de empresas que me gerem um nível de receita recorrente todos os meses e eu quero diversificar entre diferentes soluções. Qual foi o primeiro passo para fazer isso? Cara, eu queria achar. Eu criei uma lista, né, de filtros de coisas que eu gostaria de trabalhar e uma lista de coisas que eu não gostaria de trabalhar. Porque é muito abrangente, né? Você fala assim, tá, qual que é o primeiro passo? Então eu comecei fazendo uma lista de coisas que pra mim eram um deal breaker, que eu não gostaria de trabalhar. Então eu falei, ó, não quero trabalhar com B2C, não quero trabalhar com marketplaces, não quero tal coisa. Mas eu quero um software que tenha um churn até tantos por cento, que tenha um ticket médio de tanto, um ciclo de vendas de tanto. Ah, fiz uma tese de um produtinho PLG gostosinho, assim, de administrar, que seja mais low touch, que eu consiga cuidar e não ter tanto esforço no suporte, que para mim é o principal ponto, assim, de gargalo. Porque se você tem, por exemplo, um freemium e você tem um produto gratuito, você bota 10 mil pessoas dentro e só 5% converte, cara, eu vou ter muita demanda de suporte. Então, eu criei um filtrozinho de modelo de negócio, de tese que eu acreditava. Então, o primeiro ponto de partida foi isso, decidir o que eu não quero, o que eu quero, e a partir daí eu comecei a procurar softwares no Brasil para eu ou entrar de sócio ou adquirir eles. Então eu saí procurando um monte de founders e um monte de hubs aqui no Brasil, um monte de gente no meu networking. E, cara, eu encontrava, tipo, uma galera muito louca de drogas, assim, dos caras falando, faturando 2 mil por mês e pedindo, tipo, 2 milhões para vender o negócio deles, sabe? E aí eu cheguei à conclusão que, cara, ou eu teria que construir os meus, ou eu teria que, tipo, achar algum lugar onde tivesse founders de micro SaaS. E aí que eu decidi começar a produzir conteúdo, assim, eu comecei a produzir conteúdo pensando, sem querer, em montar um funil de inbound para no futuro achar esses founders, né? E aí o destino acabou me jogando para outros caminhos, assim, digamos, né? Mas hoje eu tenho 2 micro SaaS, bem feliz com eles e cheguei à conclusão que acho que assim, um micro SaaS mais fácil de fazer e que dá mais retorno financeiro hoje são bots de WhatsApp com inteligência artificial. Esses bots, assim, é bizarro, porque no Brasil todo mundo usa WhatsApp e eles não têm interface e viralizam muito rápido, né? Então, é uma tesezinha que eu tô apostando aí. É muito curioso que o mercado de tecnologia, de alguma forma, praticamente esquece da existência de micro SaaS, ou se fala muito pouco, né? É, Qual o perfil dos donos desses micro SaaS? Eles estão, quem são eles, para onde eles vivem, o que eles comem, quem são essas pessoas? boa pergunta. Cara, no começo eu achava que eram founders. Eu achava que esse perfil eram founders de startups cansados. A galera mais macaco velho, a galera que já tá no jogo há muitos anos. É o founder que fez Series A, fez Series B, talvez viva só de salário e o cara, tipo, tá um pouco pensando, pô, mas será que é só isso? Tipo, eu preciso só vender minha empresa para ganhar dinheiro? Então eu achava que era tipo founders que queriam usar as skills deles para montar pequenas vacas leiteiras, né? Mas hoje eu vejo que tem vários perfis, assim. Eu vejo que
Tem um perfil de founders hoje na comunidade, e eles representam uns 12% mais ou menos das pessoas que estão lá na comunidade. A gente tem um perfil hoje do marketing digital, então eu vejo muito infoprodutor, muito profissional que está cansado de só vender o almoço para pagar o jantar, né? Então o cara vende curso, vende, faz lançamento, bota muito dinheiro no bolso, mas daqui 3 meses aperta o botão de reset e tem que fazer tudo de novo. Então eu vejo que esse pessoal está indo para o mercado de micro SaaS, porque a barreira de entrada é menor e eles já têm canal de distribuição. Eu diria que esses profissionais de marketing representam mais uns 15% da minha base, e os outros 60% hoje são pessoas que são diretamente ligadas à área de TI. Então são desenvolvedores, designers, POs, tech leads, uma galera um pouco mais técnica, né? E muita gente de no-code também. Acho que se a gente colocar o no-code dentro dessa caixinha, eu diria que no-code dos 70%, ele representa uns 20 ali. Então é um pouco desse perfil. E tá começando a vir muito investidor também para começar a olhar e falar assim, pô, o que é micro SaaS, cara? Tipo, como eu consigo ganhar dinheiro com micro SaaS? Assim? Então é um perfil novo que tá surgindo aí também. Curioso que você mencionou a comunidade e você mencionou o perfil do pessoal que entende muito de marketing digital e do pessoal de TI. Então a gente está falando do pessoal de TI que manja muito de produto e de marketing digital que manja de distribuição. Perfeito. O que importa mais no microsas, o produto ou a distribuição? Não, distribuição. Sem pensar duas vezes, cara. Eu vou falar vários exemplos, assim. Tipo, eu tenho. Ah, bom, assim, o exemplo mais clássico, né? Clássico é o cara que ficou lá montando um produto por 6 meses, depois lançou no mercado e descobriu que não tinha cliente, né? E o infoprodutor, ele vai lá e vende um curso que ele ensina a pessoa a ir de A a B e levar ela para lá, mas ele não tem um software. O que vem antes, né? O infoprodutor, de certa forma, ele já está resolvendo o problema das pessoas, mesmo sem um software. E enquanto o desenvolvedor, para resolver o problema de alguém, ele só consegue com software. Então ele fica preso a isso, né? E a verdade, eu acho que o canal de distribuição é a coisa mais importante de todas. E aí você fala, tá, mas na prática, então como começa a fazer isso? Cara, é aquele clássico playbook de sempre, cara. Monta uma landing page, joga as pessoas lá dentro, entrevista as pessoas, separa 5, 6 pessoas que amaram e tem muito aquela dor, constrói um MVP para atender elas, lança o MVP desde o primeiro dia pago e atende essas pessoas. Então, na minha opinião, o canal de distribuição é a coisa mais importante. Estava vasculhando o seu blog, que vale muito a pena para todo mundo aqui que está escutando ler. Depois você faz a propaganda dele. E tinha a história de um rapaz que, salvo engano, o nome era Bill James. Me Né, o fala Bill se o James, nome é correto, mas eu acho uma história legal para compartilhar com o público. essa é uma história muito legal, cara. História longa, curta, o cara é piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiro. E na pandemia, o Corpo de Bombeiro tinha muitos chamados por WhatsApp. E eles, na época, eles tinham 3, 4 celulares, assim. Então, eles tinham que ficar fazendo rodízio com o aparelho de celular entre os turnos e os bombeiros. E, cara, era muito trabalho. E aí, o rapaz, né, vamos chamar ele de José, ele formado em ciência da computação, piloto lá, ele falou, mano, deixa que eu monto aqui uma ferramentinha para atender vocês aqui. E ele montou uma ferramenta no Telegram. E aí as pessoas usaram lá a ferramenta do Telegram, ele montou um pouco para o WhatsApp, que basicamente era um número e multi-agentes por trás. E essa ferramenta, tipo, atendeu na pandemia Corpo de Bombeiros, depois ele parou de trabalhar com ela. Só que ele pegou aquela ferramenta no Telegram depois da pandemia e ele começou a usar ela para registrar os negócios dos voos dele, porque eles têm que fazer um relatóriozinho de voo lá. E aí ele começou a pôr no Telegram, dentro de um bot, esse relatório, e os outros pilotos começaram a falar, pô, eu também quero fazer isso, facilita a minha vida aqui. E aí o quartel inteiro começou a usar o sistema dele para, tipo, agilizar o processo de documentar os voos. E um dia ele chegou e falou assim, cara, eu acho que eu vou vender essa minha solução para outros nichos. E ele chegou e tinha uma distribuidora de água na região dele, e ele queria que essa distribuidora usasse a ferramenta para ela vender água, né? E aí ele chegou lá e os caras queriam customizar muito a ferramenta, né? Aquele papozinho lá de, ele não me atende e tal. Ele falou, pô, mano, acho que não faz muito sentido eu vender. E aí um dia chegou um amigo dele e falou assim, cara, lembra aquele seu CRM lá que você fez, né? Não sei o quê. Cara, eu tenho um amigo meu aqui que ele tem um provedor de internet no interior e ele, cara, ele tem o mesmo problema que tinha lá no Corpo de Bombeiro. Ele tem um monte de atendente, a galera usa um monte de número, uma confusão e tal. E não tem um sistema bom para isso. Ele falou, mano, eu tenho um sisteminha aqui, deixa que eu adapto para você. E aí ele vendeu pro cara lá por 200 pila por mês.
E aí aquele cara indicou para mais dois, daí foi 600 pila por mês, e de repente ele falou, pô, eu acho que tem uma oportunidade aqui, vou começar a fazer propaganda. E aí ele pegou e simplesmente entrou no Meta Ads e começou a fazer anúncio no Facebook, pensando no público de provedores de internet do interior que podiam ter a dor de multi-atendimento via WhatsApp. E aí ele fez uma venda, fez duas, fez três. Aí chegou num ponto que isso estava começando a atrapalhar a rotina dele como piloto e ele chamou um colega dele para ajudar ele, né? Piloto também. Falou: ah, cara, vem aqui, me ajuda aí, cuida do comercial e do onboarding das pessoas, eu melhoro o produto e a gente vai nessa. Bom, moral da história, eles começaram a vender tanto que eles tiveram que chamar mais um piloto para entrar, os três part-times. Então, um piloto ficou cuidando do produto, um piloto ficou cuidando do suporte, e o outro piloto ficou cuidando do negócio. Hoje, cara, os três trabalham meio período no projeto. Eles têm um dia de folga na semana para, né, da companhia deles. E nesse dia de folga eles fazem rodízio para trabalhar no software deles. Eles faturam 160 mil por mês, né? Os três, cada um bota um salário de 50 pau por mês no bolso de renda adicional. E, cara, eles trabalham um dia por semana no projeto deles. Eles têm um churn abaixo de 2%, porque essas empresas, elas meio que ficam presas ali no produto deles, né, desses provedores. E, cara, o cara tá feliz da vida. E essa história, bizarramente, não é exclusiva, assim. Eu tenho 4 ou 5 histórias a mais de cases similares, né? E isso é uma coisa muito poderosa, né, Lucão? Quando a gente para e pensa no poder de você fazer as coisas com calma, começar sempre enxuto e, de fato, resolver um problema, né? Porque às vezes os founders têm as visões mirabolantes de resolver os problemas do mundo e não resolvem nada. No caso do MicroSaaS, a maior parte dos problemas são problemas que o founder vivenciou de alguma forma e cria um bot, cria um produto simples para tentar resolver. Certo. A maior parte dos problemas são scratch your own itch mesmo. E nem sempre é do próprio founder. Às vezes é da esposa, do marido, às vezes é de algum familiar. O familiar tem uma lojinha, ele quer ajudar a tia dele lá na lojinha a automatizar algum processo. Na empresa que eles estão, tem alguma atividade muito manual. Então, normalmente, são pessoas que sofrem de alguma coisa que eles veem que eles falam, porra, isso aqui é muito atrasado, esse processo aqui. Como assim? Eu uso um Excel? Como assim? E aí eles vão lá e montam alguma soluçãozinha bem simples que descobrem sem querer que tem muitas outras pessoas que têm a mesma dor que eles, né? Então é curioso, assim. Ao mergulhar nessa indústria, eu fiquei muito impressionado com a maturidade no mercado americano. Então, eu vou trazer alguns números aqui. A OpenView alegou que o mercado de microsas vai valer mais de 100 bilhões de dólares em 2025. A Bessemer, que é um dos principais fundos de venture capital, argumenta que 20% das soluções SaaS são microsas. E também li outro artigo que falava que microsas cresceu 365% nos últimos 5 anos. O crescimento anual só deve perder talvez para uma solução de AI. Conta um pouco sobre isso. Assim, o mercado de fora é muito mais maduro que o mercado brasileiro. Cara. Assim, eu acho que o meu trabalho no Brasil, ele não tem nenhuma novidade, assim. Eu não tô trazendo para cá um framework inovador e nem inovando o mercado. O que eu descobri é que lá fora o indie hacker, que é esse empreendedor mais, vamos dizer, underground, tipo, ele é como se fosse a ovelha negra, assim, lá, entendeu? Então, tipo, tá todo mundo no LinkedIn, tá todo mundo falando de startup, de Series A, de growth. E aí tinha um grupo lá, né, de carinhas lá, falando assim, que growth, que Series A, o quê? Aqui o negócio é lançar 20 SaaS aqui na internet, e desses 20 SaaS, 3 vão vingar, e aí você posta no Reddit, você posta no Hacker News, você posta lá, e aí você vai conseguir lição dos usuários, vai ganhar uma grana, e esse é o esquema, assim. E aí, cara, tem muita gente que na pandemia começou a ver isso como uma oportunidade de renda extra. Então eles falaram, cara, eu vou pegar, vou fazer um monte de microsas, vou lançar, vou seguir essa tese aí que eu chamo lá de cassino dos desenvolvedores. Assim, é um cassino, esses caras ficam fazendo um monte de SaaS, lançando, e eles começaram a criar uma cultura no Orkutzinho deles ali, que era tipo assim, ó, cara, já que eu vou fazer uma porrada de negócio, a gente é uma equipe muito, a gente é uma comunidade muito enxuta aqui, vamos fazer isso em público. Então, assim, eu vou te apoiar, você me apoia, a gente se apoia, porque é um grupo pequeno de pessoas. E aí esses caras começaram a construir o SaaS deles em público, mostrando o que eles estão aprendendo, quanto eles estão faturando, e acabou virando uma moda, assim. E aí as pessoas começaram a pôr no Twitter qual que era o MRR de cada um, o que eles estavam aprendendo. Cara, tinha gente que disponibilizava o código do software, falava, ó, tá aqui, open source.
E, cara, na pandemia, assim, meio que deu um gatilho e muita gente perdeu emprego, o mercado mudou muito e o mercado de indie hackers começou a dar uma explodida, assim. E quando veio a AI logo na sequência, então muita gente começou a construir soluções mais underground, assim, e começou a ter muito copycat um do outro, muita gente copiar um projeto e tal. E aí foi meio que saturando aquela bolha ali e eles tiveram que ir crescendo essa bolha. Então muitas pessoas que estavam no Twitter, né, que no X, começaram a ir para LinkedIn, começaram a ir para YouTube, muitos projetos que lá atrás eram pequenos, hoje estão faturando 300k, 400k. Então, um case, por exemplo, bacana que nasceu da comunidade lá de fora é o do ConvertKit, que deve faturar uns 30 milhões por ano, né? O ConvertKit, ele veio de um micro SaaS fazendo building public, e o cara queria montar uma newsletter lá atrás como um side project. Então, assim, o ecossistema lá, ele não é novo. Inclusive, ele é tão velho que ele já está saturado. E ele tá tão saturado que as pessoas não querem nem mais vender assinatura. Então as pessoas estão falando, cara, agora a tendência é vender lifetime deal, one-time payment, pay-per-task, pay-per-use, porque a bolha lá saturou. Já no Brasil, cara, a gente vive na startupolândia aqui. Então, antes da pandemia, assim, não existia esse negócio de indie hacker, de cauda longa, de lifestyle business, de lançar muito projeto. Cara, aqui no Brasil é tudo caro, é tudo difícil. Então, pra você contratar um desenvolvedor era 15 mil por mês, né? Você não tinha no-code, você não tinha AI, você não tinha nada, era tudo difícil, complexo. O meu primeiro MVP há 2 anos atrás eu fiz com uma agência de marketing, mano. Hoje a agência de marketing, os caras não sabem nem encostar num código. Então, mal tinha software house, né? Então, assim, no Brasil, a gente cresceu num conto que veio muito dos Estados Unidos, de tipo startup, de crescimento, de escala e tal. Até hoje a gente vive. Mas, quando eu comecei a ver essa saturação lá fora, e eu comecei a ver que depois da pandemia mudou muito o perfil dos founders, muita gente quebrou e tal, e o mercado ele caiu num limbo, assim. Então hoje, tipo assim, todo mundo fala assim, tá tudo bem, mas por trás não tá tudo uma merda, tá tudo mundo triste, tá tudo horrível. E muitas empresas pararam de crescer e passaram a sobreviver. Então quando eu meio que comecei a ver esse movimento, eu comecei a trazer um pouco desse conceito pra galera lá desses indie hackers, que é tipo assim, cara, olha, nem todo mundo precisa escalar, nem toda empresa precisa pegar investimento. Você talvez não precise de um Series A, talvez você possa ir com mais calma. Porque, cara, a gente é muito ansioso, cara. É tipo, não, temos que ir rápido, rápido, rápido. E sabe, move fast, break things. E de repente, cara, por que, se você para pensar, por que eu preciso ir tão rápido assim? Tipo, por que eu não posso só break things, mas sem move fast e aprender com isso? E aí eu comecei a tropicalizar um pouco desse termo para cá, pro Brasil. Falar, ó, galera, não larga o emprego, começa um side project, vai crescendo devagarzinho. Ó, cara, invista mais tempo em fazer o feijãozinho com arroz, valida uma ideia, tipo, não pega já e vai codar um produto e passa 6 meses para depois lançar e descobrir que ninguém quer comprar seu produto. Então, a ideia lá do mercado, eu acho que, assim, o ecossistema lá fora, ele tá muito forte, ele é sólido e ele tá crescendo cada vez mais porque as pessoas estão querendo sair da bolha de startups e ir mais para esse lado qualitativo do empreendedorismo. E no Brasil, eu vejo que a gente vai entrar nesse momento mais qualitativo agora. E eu não acho que isso é mérito meu, nem de todo mundo que está falando de microstartups no Brasil. Eu acho que isso é um momento do mercado mesmo, que as pessoas estão um pouco cansadas desse rush, né, que teve muitos anos aí, sabe? E é curioso, Bruno, quando você está comentando um pouco sobre esse perfil dos founders que talvez cansaram, essa frustração, esse sentimento que eu tô entendendo da forma como você está falando, eu sinto de outros founders. Então, eu já escutei de alguns founders um pouco sobre o sonho das startups não compensa. E o intuito desse podcast é mostrar os dois lados, assim. E eu queria te perguntar, de alguma forma, quando você olha o passado, você acha que você entrou num sonho que é muito difícil de acontecer? Você tem algum nível de frustração em relação a isso? Cara, eu sou um pouco frustrado porque eu nunca ganhei dinheiro, né? E quando você passa 10 anos fazendo uma aposta, você espera ganhar dinheiro. Mas eu sou muito agradecido por ter feito esses 10 anos de jornada. Porque sem essa experiência, sem essas porradas, esses milhões de tropeços, essas várias decisões erradas que eu, nossa, faria 1000 vezes diferente, eu não teria maturidade hoje, talvez, para entender essas questões,
para construir meus negócios, para fazer tudo que eu faço hoje. Então, eu sou muito agradecido, eu gosto muito de startups, acredito muito, cara. Eu acho o Brasil um mercado gigantesco, com muito potencial, não por causa do potencial econômico, mas porque os empreendedores brasileiros têm uma cultura muito foda. Mas eu acho que, cara, esse negócio de skin the game, de vamos lá, vamos. Puta, cara, eu acho que talvez a gente precise ajustar um pouco a rota, né, desse discurso aqui, porque vai acontecer o que aconteceu na minha onda de empreendedores. A onda de empreendedores que começaram há 10 anos atrás é a onda dos founders que estão te falando assim, poxa, tô cansado e tal. Porque, cara, esse negócio de ir rápido e quebrar as coisas, mas é ir rápido até quando? Até onde? E quando você não tem esse limite e você fica indo rápido a vida toda, chega uma hora que você cansa, né? E aí você se perde na jornada, assim. Então, acho que é um pouco disso. O crescimento do micro SaaS, essa categoria, de certa forma, ela é diretamente relacionada com o crescimento do no-code, que se tornou mais fácil construir, e do low-code, se tornou mais fácil construir produtos de tecnologia, e desde 2023, talvez o AI também de alguma forma facilite ou aumente a velocidade com que você consegue colocar um produto no ar. Você concorda com isso? E na sua opinião, o que tem influenciado o AI no code nesse mercado? Cara, eu não conhecia nada de no-code antes de entrar nesse mundo de micro SaaS. E eu vou falar pra você, assim, é surreal a capacidade de você produzir um software sem você saber programar. Eu tenho hoje um desenvolvedor que trabalha comigo, o Luiz, que o cara nunca pegou numa linha de código antes. O cara, não desmerecendo, né, mas ele tem um emprego que ele, tipo, ganhava 2 salários mínimos, né, e de repente o cara foi lá, estudou no code e, tipo, em 3 meses aprendeu a fazer um monte de app e, cara, eu contratei ele hoje on demand, né, eu pago ele por app, mas, cara, cada coisa que a gente desenvolve junto, tipo, ele ganha 5, 7 conto, 10 conto. E então, assim, o no-code para mim explodiu a minha cabeça na forma como eu enxergo a tecnologia. E eu vou te explicar em poucas palavras como o no-code é poderoso. O no-code ele não é bom para construir um aplicativo do zero, assim. Tipo, se você for construir um CRM e fazer tudo, ele tem algumas dificuldades de escala. Mas o no-code ele é muito bom quando você lida com APIs de vários negócios que já existem. Então, se você vai montar um CRM, mas você consegue usar APIs do Google, APIs de outras ferramentas e tal, o no-code ele é espetacular, porque ele é uma cola que ele funciona muito bem e ele permite você incluir vários pedaços em torno dessa cola, que faz com que você consiga montar uma empresa inteira conectando várias APIs e várias coisas, o que não é muito diferente de hard code. Agora, ele tem alguns downsides, que é exatamente isso, assim, quando você cria uma estrutura em no code, ele não aguenta um volume muito grande de growth, assim. Então, não estou dizendo que você não consegue faturar 1 milhão por mês, você consegue, mas o seu custo explode, porque ele não é feito para ter tanta. Então, o que está acontecendo hoje? Está começando a surgir um monte de ferramenta no code que você não depende só de uma. Então, você faz o front-end numa ferramenta de no code, o back-end em outra ferramenta no code, e aí você consegue criar produtos escaláveis e não deixar tudo, por exemplo, em uma única ferramenta. Então, hoje, o no-code, na minha visão, eu acho, cara, que vai engolir o mercado, assim. Não digo que tirar os desenvolvedores, mas vai criar uma categoria nova de pessoas que não são nem desenvolvedores e nem tanto profissionais de TI, mas são pessoas que sabem entender a lógica de conectar sistemas e montar blocos, que é um quebra-cabeça. E, cara, a galera vai construir muito produto e muito aplicativo. E é bizarro, assim, cara. Antes de entrar em AI, quais são suas ferramentas favoritas no code? Cara, hoje a minha ferramenta favorita é Bubble. Assim, de longe, acho Bubble uma ferramenta incrível. Na minha comunidade, cara, eu acho que tem uns 10% dos microsites da minha comunidade que faturam mais de 150 mil por ano como um side project totalmente em Bubble, assim, 100%. E a minha ferramenta favorita do momento hoje, que é onde eu estou construindo meus bots e as minhas ferramentas sem interface, se chama N8N, que ela é um concorrente do Zapier, do Make, que ela é mais focada em automação de processo. É aquele famoso, se você fizer isso, então faça isso, né? E, cara, essa lógica conectado com um bot de WhatsApp e uma API de inteligência artificial, imagina quantos nichos não tem oportunidade. Tipo, exemplos bobos, assim.
Tem um cara na minha comunidade ganhando R$ 6.000 por mês e ele montou um bot de WhatsApp usando o N8N, automação e tal, que o bot só fala inglês por áudio. Então você manda mensagem e fala, eu não posso responder mensagem, você tem que mandar áudio. E aí você manda um áudio para ele e ele fala, opa, deixa eu te ajudar com algumas correções aqui da sua fala que estão erradas. Então ele ajuda a mudar a fonética, a corrigir erros de português. Então você consegue treinar a fala de inglês. Então o que o cara fez? Chegou para um monte de escola de inglês e falou, olha, eu vou vender uma ferramentinha para você oferecer para seus alunos para eles treinarem fala, né? Que é o maior desafio da galera, porque eles não treinam muita fala. Aí desenvolveu esse botzinho lá, vende por R$ 300 para cada escola e fatura 6 pau por mês. Ele faz um Então, Rapid, de um LLM, de um GPT. é isso, cara. Ó, o meu microsas, olha que simples. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, eu não consigo acompanhar os grupos. Então eu montei um bot que ele fica lendo todas as mensagens do grupo, ele manda para um banco de dados, o ChatGPT faz um resumo daquelas conversas durante o dia inteiro, e às 6 da tarde ele manda no grupo falando assim: olha, galera, o que rolou no grupo hoje? O Lucas falou sobre tal coisa, o Bruno falou de tal coisa, esses são os tópicos falados, esses são os links que compartilharam no grupo. E aí, a minha ideia foi assim, cara, se eu tenho um grupo de 1.000 pessoas com 4.000 mensagens por dia, cara, ninguém vai ler 4.000 mensagens por dia. Ninguém tem tempo para isso. Então eu vou criar um resumo, porque daí eu não desengajo as pessoas. As pessoas, de vez em ler 4.000 mensagens, elas vão entrar e às 6 da tarde elas vão ler só o resumo, mas vão continuar engajados com o grupo. E esse bot viralizou em 280 grupos em um mês, e hoje esse bot me rende 4, 5 pau por mês ali de renda, cara, com esforço muito baixo, assim. Então, em tese, é tudo via no-code, né? É uma ferramenta bem simples, assim. Então, tem muito nicho que dá pra gente pensar com inteligência artificial. Só tem que ser criativo, na minha visão. Sucesso no mundo das startups, do VC, é um grande exit, é um unicórnio. O que é sucesso no microsas? Cara, que boa pergunta. Na minha visão, cara, um microsas, quando as pessoas começam um microsas, a maior parte delas pensam assim: puta, eu preciso ganhar dinheiro, quero renda extra, eu quero alguma coisa. Mas, na minha visão, um microsas, ele tem um papel muito maior do que só dar dinheiro. Eu acho que ele tem um papel de ensinar as pessoas a serem founders. Ele tem um papel de ensinar as pessoas a terem uma visão de negócios, a ensinar as pessoas a estruturar áreas, a estruturar processos. Então, assim, tipo, para mim, sucesso hoje de um microsas é você ter muito claro o que você quer tirar desse microsas que não seja exclusivamente só dinheiro. Então, por exemplo, eu sou muito bom em desenvolver produtos, mas eu não sei nada de marketing. Então, para mim, sucesso é se eu fizer um microsas e ele crescer organicamente por SEO, porque eu vou aprender sobre SEO, eu vou aprender sobre tráfego pago, eu vou aprender sobre copy e landing page. Então, sucesso para mim é essas bagagens intelectuais que elas vêm acopladas a um pequeno MRR, se você fizer bem feita a lição de casa, mas você tratar o seu microsas como um laboratório e não só como um produto que vai gerar dinheiro por si só, porque se você tiver só esse viés capitalista, você não vai aguentar as adversidades, entendeu? Então o mercado vai chegar, vai te jogar uma água fria e você vai falar, não era para ser esse negócio, porque você não tá com a cabeça aberta o suficiente em querer tirar outros aprendizados do seu negócio além do dinheiro que você vai ganhar, sabe? O ROI intelectual é muito alto, né? Cara, E o ROI intelectual. quando a gente começou a conversa, você mencionou que a sua primeira ideia foi investir em microsas. E hoje, olhando de fora, isso daí, pelo visto, se tornou uma das últimas partes do seu roadmap. Por que investir em microsas acabou ficando depois de construir uma audiência e quais foram os desafios de investir em microsas em escala no Brasil? Cara, ótimas perguntas que você tá me fazendo hoje. Nunca tinha pra pensar nisso. Assim, os motivos óbvios eram porque antes não tinha volume, né, de micro SaaS. Então, hoje a gente está com um pouco mais de 1.700. Então, acho que aí começa a ter algum pipe relevante. Porque desses 1.700, vamos supor, 400 não existem mais. 300 o cara já cresceu muito. 500 os caras morreram na praia. Então, assim, não tem como saber. Então, a amostragem pequena inviabiliza qualquer negócio. Segundo ponto é porque eu não sabia como ganhar dinheiro investindo. Tipo, eu não quero equity. Cara, o que é equity de um lifestyle business? Tipo, o cara fatura 150k por mês. Vamos pegar o exemplo do meu James. Cara, o que é equity de um business de 150k de MRR? Porque o cara não tem pretensão de vender. Ele não quer vender a empresa. Tipo, cara, ganha 50 pau por mês. Porque raios ele vai vender a empresa, entendeu? E ele já tem um emprego estável. Então, qual que é o interesse final desses founders? Tipo, e pelo que eu vim aprendendo, tipo, a pira dos caras não é a escala.
Da comunidade, toda vez que um cara se cadastra, eu faço uma pesquisa com ele para entender as expectativas dele. 20% da galera pensa em virar uma startup e em escalar, mas 80% não. Então, como que eu vou investir num business que o cara não consegue valorizar o equity dele, porque o que importa no final do dia é pôr a grana no bolso e o ROI intelectual? Então, como eu nunca soube responder essa pergunta, isso nunca foi prioridade para mim. E o terceiro ponto, cara, é porque eu não sabia, tipo, como estruturar um veículo para investir tickets baixos em negócios tão pequenos, que o risco é muito alto. Então, assim, juridicamente falando, eu não sabia por onde ir, o que fazer, como achar, porque todos os veículos que eu procurava e todos os modelos, eu tinha que ter algum custo fixo mensal, alguma taxa, alguma. E, tipo, cara, inviabiliza, porque eu quero fazer investimentos de 30 mil, 50 mil, então eu tive várias barreiras, né? Mas hoje eu consegui ter uma resposta para as três barreiras, acredito. Quais são as respostas? Cara, hoje tem volume. Hoje eu entendo que o meu papel não é só equity, é operar como um financiador de crédito mesmo, fazer empréstimos em troca de crédito fumaça, né? Então, eu não pego nenhum colateral do cara, por exemplo. Realmente, a gente faz esse investimento na confiança, pelo menos nessa época de MVP, digamos, de fundo, né? E o terceiro modelo, cara, é que a gente conseguiu um bancarizador. A gente fechou com um parceiro, e esse nosso parceiro, ele tinha um bancarizador por trás, né? E esse bancarizador, ele queria cobrar R$ 7.000 por mês para fazer o nosso fundo. E aí esse nosso parceiro, que é um grande amigo meu, ele arranjou um cliente para esse bancarizador, que o cara processa algumas dezenas de milhões por mês ali neles. E aí eles chegaram e falaram: ah, cara, agora que você ajudou a gente vai isentar você de qualquer taxa aqui dos seus negócios. E aí esse meu amigo me ligou e falou: cara, agora a gente consegue operacionalizar o business através da nossa estrutura. E aí a gente conseguiu superar a parte burocrática de criar essa estrutura. Então, o momento do fundo agora é que a gente está fechando as teses, né, os detalhes financeiros, e iniciando a captação. Então, até novembro, eu quero já fechar a minha primeira captação. A gente vai fechar 350 mil de aporte e a gente vai começar a fazer os investimentos nos business. E a nossa ideia é muito naquela ideia de pegar negócios bootstrap bem no início, founder bem early stage, mas que o cara acertou canal de distribuição, o cara acertou ICP, a solução dele é simples, ele tá crescendo bem rápido, e é pegar esses caras bem no começo, assim. E, cara, acontece com mais frequência do que, que você imagina isso na comunidade, cara. Imagino, e quando você olha o mercado americano, tem até aquele case do fundo, salvo engano, é Show Capital, right? Certo? Aham. A Show Capital, ela é um micro private equity, né? Que ela tem uma tese de comprar micro SaaS e transformar eles em cash calls também. Mas eu acho que o que mais se aproxima desse fundo com o nosso é meio que a tese do Calm Fund, que tem lá fora. Mas a maior diferença do Calm Fund é que eles pegavam o take rate do MRR. Então eles faziam um aporte ali e eles falavam: agora eu quero 10% do seu MRR. Então eles pegavam a última linha ali do BP do cara e eles pegavam o take rate ali. E eu acho que esse modelo não se sustenta no Brasil, entendeu? Então a gente preferiu ir mais pelo modelo de empréstimo, que é uma opção de capital que essa galera não teria como microempreendedores, porque o banco não oferece crédito para esse pessoal, e se ele pegasse na física, ia vir uma taxa muito mais alta. E após trabalhar com inúmeros empreendedores de micro SaaS, para quem está escutando aqui e pensa em lançar o seu, qual é a sua dica número um? E qual é a sua dica número um para evitar algum erro que é muito comum? Perfeito, cara. Cara, eu acho que a minha dica master para quem está querendo começar um micro SaaS é que existem apenas 4 coisas que você tem que descobrir como um founder early stage para você botar um SaaS de pé. Você precisa saber, e assim, uma observação. Dessas 4 coisas, você nunca vai saber as 4 de largada. Nunca. Você sempre vai saber 2. E você tem que correr para descobrir a terceira. A quarta, ela vem um pouco mais para frente. Então, as 4 coisas são público-alvo, proposta de valor, modelo de negócio, que é basicamente como você vai ganhar dinheiro, e canal de distribuição. Você nunca vai acertar as 4 numa sentada, tá ligado? Mas a coisa mais importante que as pessoas precisam acertar num primeiro momento para elas lançarem o MVP, que é na etapa de validação, é ICP e proposta de valor. E proposta de valor não é feature. Proposta de valor não é, use AI para fazer tal coisa. Não, cara,
Você vai criar uma ferramenta de AI para advogado, o advogado não sabe nem que raios faz uma inteligência artificial. Mas a proposta de valor é o ganho que as pessoas têm ao usar a sua solução. Então, um advogado usando AI, o que ele ganha? Tempo. Então, a proposta de valor é tempo. Então, se você descobrir quem é o seu público e qual a proposta de valor da ideia que você quer construir, você já tem 70% do caminho andado. E aí o desafio é descobrir sempre modelo de negócio e canal de distribuição. Canal de distribuição, se você fizer uma landing page, começar a tentar fazer pré-vendas ou gerar pessoas para lá, no intuito de validar tráfego pago, validar ICP e ainda entrevistar as pessoas que cadastrarem e tal, fizer tudo isso antes de você fizer MVP, você descobre 3 de 4 coisas. E o modelo de negócio, na minha visão, é o mais fácil. Você nem sempre vai acertar, nem sempre vai ser freemium, nem sempre vai ser free trial. Tipo, você nunca vai saber de largada qual que é, porque você vai ter que testar, entendeu? Como validar uma ideia. O produto, ele é uma consequência depois. Depois que você entrevistou as pessoas e você descobriu a proposta de valor, fica muito mais fácil você fazer o produto. Porque daí você já sabe o que é core. Ah, o core para advogado é que ele perde 5 horas por petição que ele tem que fazer. Então, se eu montar uma inteligência artificial com um prompt só para petições, dá para ele um template, e no final eu ainda vou escrever assim: este template economizou 3 horas e 85 minutos do seu dia. Você escancara na cara do cara uma proposta de valor e você já tem um MVP que você vai montar. Você já sabe que você tem que montar um MVP que faz petições, porque você economiza tempo dos advogados em 4 horas por dia. Então, é mais ou menos nesse caminho, sacou? Que animal. Vamos mover para a última parte da conversa, que eu estava muito animado, que é sobre conteúdo. Quando você começou a nova economia do MicroSAS, o seu blog no Substack? Abril de 2022, cara. Abril de 2022. Cara, eu tenho uma recordação que foi, acho que a primeira vez que a gente conversou, eu imagino que deve ter talvez 18 meses, algo assim. E naquele momento você deixou várias indagações na minha cabeça e foi muito legal porque você já estava num nível de maturidade e profissionalização do seu conteúdo e da sua comunidade muito, muito alto. Então, naquele momento, a minha percepção esse cara é um level 10 player. Conta um pouco como você faz isso, como você orquestra o seu tempo, como você pensa sobre conteúdo. Cara, eu faço parte de uma geração que a onda das redes sociais veio depois, né? A minha geração era tipo assim, ICQ, Mirk, MSN, tá ligado? Aí, tipo, o Instagram, Facebook, cara, veio muito depois, né? Então, assim, eu faço parte de uma geração que produzir conteúdo não é algo tão natural, né? A gente tem que, cara, se esforçar para fazer conteúdo. Então, para mim, foi sempre muito difícil produzir minha newsletter. Eu lembro, cara, que cada artigo, sei lá, dos meus primeiros 20 artigos, nossa, cara, era um caos cada artigo que eu postava. Eu morria de medo do que as pessoas iam ler. Eu ficava tipo, cara, eu pedia pra minha esposa revisar, pro meu irmão revisar, pra minha mãe revisar, pros meus amigos revisarem. Eu mandava, tipo, a 30 pessoas cada edição. E eu ficava lendo, 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 lendo. E eu ficava, não, tá ruim, tá ruim. E aí, sabe que você fica tentando mudar ela pra achar, mas ela já tá boa e você só fica encontrando erro? Então, assim, foi muito difícil. Mas, depois que eu entendi que isso estava dando algo, e não algo financeiramente, mas estava iniciando um movimento, estava gerando valor genuinamente para as pessoas, e as pessoas estavam falando, cara, fiz um microsas, ou sei lá, cara, lancei um microsas, aconteceu tal coisa, comprei um microsas, pô, graças à sua newsletter, graças ao que eu comecei a falar, pô, isso aqui é muito legal. Então, se eu já tenho um esforço danado para fazer uma rede social, por que eu não faço mais? Então, o que eu fiz? Eu sabia que na minha rotina eu não ia conseguir sentar e produzir um conteúdo para cada rede social. Porque se eu nunca gravei um vídeo no YouTube, como raios eu vou produzir um vídeo no YouTube? Tipo, eu vou ficar 5 horas numa newsletter, 10 horas fazendo um vídeo do YouTube, acabou minha semana. Então, eu cheguei e falei assim, cara, eu vou fazer um pequeno framework e eu vou ficar repostando meu conteúdo em múltiplas redes sociais, porque eu entendo que microsas é uma coisa muito nichado. E para eu ganhar mais educação de mercado, para eu levar minha voz para mais pessoas, eu preciso ter outras redes sociais. Então, o que eu fiz? Desde o primeiro dia, eu contratei uma pessoa e eu fiz esse investimento de R$ 1.500 por mês, mas eu sabia que era uma aposta de longo prazo, assim. Eu não sabia o que era o resultado, mas eu sabia que para eu educar um mercado sobre um tema novo, eu precisaria ter mais voz em outras redes.
Então, o que eu fiz foi que eu comecei a desenvolver a minha newsletter e logo no início dela eu comecei a disseminar ela em outros canais. Então eu replico ela no LinkedIn, eu comecei a gravar vídeos no YouTube e, cara, meus primeiros vídeos do YouTube eram ridículos. O meu primeiro vídeo do YouTube, que tem, sei lá, umas 20 mil visualizações hoje, eu não sabia gravar com áudio estéreo. Então ele só sai áudio de um lado direito. Então se você ler os comentários do meu vídeo do YouTube, você vai ver um monte de gente falando assim, ah, meu microfone quebrou, putz, vou jogar fora meu fone. E, cara, assim, amador total. E é o meu vídeo mais visto do meu canal, assim. Mas é isso, assim, eu falei, cara, dane-se, entendeu? Tipo, eu vou gravar e vou gravar o mesmo conteúdo da minha newsletter. E aí eu vou pegar o vídeo do YouTube e vou recortar ele e vou postar ele no Instagram e é isso, assim. E esse framework, eu fiz ele por 12 meses. E eu já tinha separado essa verba, eu já tinha separado esse investimento de 12 mil, eu sabia que ia me custar mais ou menos uns 12, 15 mil. E, cara, foi a melhor aposta que eu fiz, assim, de longe. Porque eu não pus todos os ovos em uma cesta, né? Então, hoje o meu conteúdo, ele atinge públicos diferentes e ele tem um crescimento muito lento, assim. Tá tudo bem, eu não ligo para isso. Mas eu consigo manter uma estrutura de conteúdo profundo e sólido em todas as redes sociais para vários públicos diferentes. E eu acho que isso foi muito importante para disseminar um pouco da voz aí do MicroSAS no ecossistema, assim. Então, voltando à sua pergunta, cara, eu pensava, né, em construir uma estrutura, eu pensava em produzir conteúdo profissionalmente? Não, não pensava. Eu fazia porque eu tirava uma pira escrevendo newsletter, eu gostava muito, e eu quis fazer isso pensando em como que eu poderia disseminar conteúdo em múltiplas redes, mas com pouco esforço. E eu tentei sempre fazer isso num período de meio período de uma semana. Então eu pegava a segunda-feira, meio período para fazer a newsletter e meio período de outro dia da semana para disseminar em todas as redes sociais e eu não olhava mais para isso, nem pensava em conteúdo, não fazia mais nada. E fiz isso por um ano, cara, e deu certo, assim. Então eu criei gosto, sabe? A sua convicção veio a partir dos early signs de que você estava impactando e disseminando a cultura do microsas. Cara, veio quando eu comecei a receber mensagens dentro da minha comunidade, que na época era no Telegram, de pessoas dizendo que eu tinha mudado a vida delas. Aí isso pra mim foi um sinal assim muito forte, assim, de cara falando, cara, larguei o emprego, tô com um microsas por sua causa. E eu ficava tipo, o quê? Você largou o emprego, velho? Mas legal. E, e um dos aspectos que é muito interessante no ecossistema que você criou é justamente a comunidade. O que você aprendeu sobre community building ao longo do tempo? Cara, give, 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 give. Comunidade é sobre gerar valor. Conteúdo é sobre gerar valor. Você só recebe valor depois que você dá muito valor. Então, para mim, conteúdo e comunidade sempre foi sobre algo que eu acredito muito no meu propósito, que é esse give back, assim. Eu sempre fui um founder que há mais de 7 anos eu trabalho como mentor, mesmo não tendo uma empresa de sucesso, não sendo um cara que vendeu, fiquei rico e tal, mas eu sempre errei muito na minha jornada. E eu sempre quis passar esse erro para os meus founders que eu mentorava em programas de aceleração, em aceleradores e tal. E quando eu tive a oportunidade de fazer isso com o meu conteúdo e com o meu tom de voz, de fazer esse give back em escala, cara, eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo, cara. Então, assim, eu nunca montei a comunidade com o propósito de ganhar dinheiro. Pra mim foi tipo assim, cara, eu amo fomentar o empreendedorismo porque eu acredito pra caralho nas pessoas. E eu acho, cara, que tem muita gente boa no mercado. E às vezes as pessoas só não têm visão das oportunidades ou dos caminhos. Elas acham que, na real, a única coisa que ela tem de opção é largar o emprego e pegar o investimento anjo do Friend Family Fools e apostar 100% nisso e, se não der certo, desesperado atrás de um emprego, sabe? E eu acho que, cara, com o MicroSAS, com a comunidade, com tudo, eu posso gerar esse valor para as pessoas e falar assim, olha, tem uma jornada muito mais tranquila que você pode fazer. Então, conselho é give, 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 e depois você ask qualquer coisa que você quiser, sabe? Eu acredito que praticamente todas as pessoas que tiveram sucesso na produção de conteúdo, elas estavam dispostas a parecerem bobas e incompreendidas no começo da trajetória. Como que você lidava e como é que você lida com o fato de parecer estranho, bobo e deixar a vida em público? Eu imagino que isso no começo é muito mais forte, né? Virar vendedor de curso e tudo mais. Cara, é muito forte.
eu sempre tive meio preconceito contra vendedor de curso, porque eu pensava: "Mano, esse cara aí, tipo, ele fala muito e faz pouco", entendeu. Eu venho de um mundo que é empreendedor Street Fighter, cara. A gente tem que sair na rua dando porrada, levando porrada todo dia, assim. Mas eu aprendi nesses 2 anos que, tipo, não existe essa de vendedor de curso. Tá todo mundo lutando as suas lutas também, de diferentes formas, entendeu. Tipo, o vendedor de curso, ele masterizou a arte de criar canais de distribuição, e ele aprendeu a ganhar dinheiro, enquanto o startupeiro não sabe ganhar dinheiro, mas aprendeu a arte de montar empresas de longo prazo, assim. Então, eu acho que tem muito para se aprender dos 2 mundos, sabe, do produtor de conteúdo e tem muito para se aprender, do mundo de startups. Mas assim, fazendo uma brincadeira, mas assim, ó, como eu lidei com o medo era assim, cara, eu postava o conteúdo e ficava 3 dias sem abrir as coisas, tá ligado? Eu postava o vídeo no YouTube, cara, e eu ficava tipo assim: "Ah, não vou abrir isso aqui, velho. Daqui uns dias eu vejo, sei lá, vou ver o que que vai acontecer". Aí depois de tipo 4, 5 dias eu falava: "Tá, deixa eu ler meus haters aqui, deixa eu ler a galera me xingando". E aí, com o tempo, eu comecei a ver que eu tinha mais elogios do que xingamentos. E aí isso foi rompendo um pouco a barreira, sabe. E eu fui aprendendo, cara, que o mercado do marketing digital, ele é muito diferente do mercado de startups. É um mercado muito diferente, assim, é surreal a a diferença de mindset, cara, de visão de negócios, assim, sabe. E como a galera é criativa, cara, surreal, assim, uma criatividade, tipo, a nível, assim, absurdo, que eu acho que os founders de startup têm muito pra aprender com essa galera, muito. Mas eu acho que, cara, agora a gente tá entrando num momento do mercado que os founders vão ter que virar influenciadores. A gente tá num momento de mercado que o founder, se ele não virar influenciador, o CAC dele uma hora vai começar a ficar muito caro. Ele não vai começar a ter tanto ROI nas vias tradicionais. O orgânico está começando a ficar saturado, porque já tem muita empresa surgindo, muita AI produzindo conteúdo. Então, daqui para frente, os profissionais de marketing digital vão ter que se juntar com os founders para aprender a montar produtos e a montar empresas, porque esses caras não sabem montar empresas, eles sabem ganhar dinheiro pra cacete, comprar um jato para ir jantar na Torre Eiffel, mas daqui 3 meses tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro pra cacete, porque não se sustenta esse lifestyle. Mas em paralelo, os founders, eles sabem montar empresas, times e produtos. Então eu vejo que em breve eles vão ter que trabalhar juntos. Os infoprodutores vão trabalhar com os founders vão trabalhar com os infoprodutores, seja através de sociedades, parcerias, mídias for equity, seja os startupeiros fazendo conteúdo, mas eu acho que esse negócio de produzir conteúdo mudou minha vida, acredito que está mudando a sua também, e eu acredito que qualquer empreendedor que entenda minimamente de negócios e queira jogar o jogo do longo prazo, porque empreender é sempre o jogo do longo prazo, o cara tem que aprender a produzir conteúdo. E o como ele vai superar essa barreira, cara, não sei. A dica que eu dou é: faz isso, cara, solta e sai correndo, entendeu? Daqui uns 3 dias você olha e vê o que que deu. Mas tem que começar. Se você não começar, você nunca vai saber. Acho que um dos aprendizados é que a gente não é tão importante, né? Então, dificilmente as pessoas vão dar tanta importância quanto a gente imagina que elas poderiam ter. Bruno, últimas duas perguntas e aqui eu quero ir pro aspecto pessoal, tá? Então, você começou a você começou essa sua nova fase bem na época que você se tornou pai de duas pessoas. Como ser pai moldou de alguma forma o Bruno empreendedor? Eu nunca entendia quando as pessoas falavam que ser pai mudava vidas. Tipo, quando eu não era pai, eu via meus amigos tendo filhos, né, já tenho 35, eu via meus amigos tendo filhos e eles ficavam: "Ah, mudou meu eixo. Ah, não sei o quê", e eu ficava pensando: "Cara, mas o que que muda na prática, né?". E aí um dia eu virei pai, e mudou meu eixo também, sabe. E eu aprendi, cara, sendo pai e empreendendo, que o meu tempo e o valor que eu dou pra ele muda bastante. Tipo, quando eu estava na Neonerd, eu não tinha uma percepção de tempo, eu tinha uma percepção de construção. Eu precisava construir uma empresa, né, construir um time, construir uma tese, construir um produto. Quando eu saí da Neonerd e eu já era pai, eu pensei: "Cara, eu preciso construir algo que me dê mais tempo para eu poder ter mais tempo para mim. Independente de eu ficar com meu filho ou de eu fazer qualquer coisa, mas tendo tempo para mim, me dá mais opções para eu poder fazer, para gerar valor para outras coisas que são mais importantes para mim. Então a minha prioridade
e a minha perspectiva de tempo mudou muito. Então hoje os meus filhos são o meu eixo, mas eu não vou dizer que eu trabalho para ter mais tempo só para ficar com eles. Eu trabalho porque eu amo trabalhar e eu faço o que eu faço porque eu amo fazer isso. Mas hoje eu vejo o meu tempo como uma coisa muito importante e eu trabalho para cada vez mais tentar num futuro ter mais tempo para mim, seja para ficar com a minha família ou seja para levar meus filhos para Disney, não importa o que eu vou fazer, mas eu quero ter mais tempo para mim, para eu poder usufruir ele com pessoas que eu amo e não pensando só em construir uma empresa grande, um time grande. E então eu acho que essa foi a maior mudança na minha vida, assim, a minha percepção de valor e de como eu trato o meu tempo e como eu quero passar os próximos 10 anos da minha vida trabalhando, investindo ele, sabe? Que legal. Obrigado pelo relato. Bruno, última pergunta do Abril Podcast. Essa pergunta eu tenho feito a todos os convidados. Compartilha uma lição dura, que doeu muito na hora que você teve, mas que hoje você é de alguma forma grato por ter tido ela, porque te fez alguém mais forte. Nossa, acho que o que eu mais tive na Nerd foram lições duras. Depois que você quebra algumas vezes, você tira muitas lições. Coisa que eu aprendi, que foi muito importante, foi muito dolorido para mim, foi ter passado um perrengue financeiro fudido na minha startup, tipo, a ponto, assim, de ter que pagar uma folha de 300k no dia seguinte e no dia anterior eu tá 300k negativo no banco e não ter nenhuma linha de crédito disponível no mercado e nenhum investidor ter querendo ajudar a gente, porque a gente já tava no limite ali de empréstimos. E, cara, quando você chega num momento que você não tem dinheiro e você tem que, tipo, implorar para amigos, ligar pra gente amigo, assim, falar, cara, você tem 50 mil aí pra me emprestar e pegar dinheiro da sua poupança que você guardou a vida inteira e dos seus pais que estão desempregados e você ter que, tipo, chegar pros funcionários que nunca tinha me acontecido na minha vida e falar assim, cara, não consigo pagar seu salário e a galera ficar, tipo, desesperada, pensando, meu, como que eu vou pagar minhas contas? Cara, essa é a pior coisa que passou assim, na minha vida e eu sou grato a isso hoje, de certa forma, porque eu aprendi muito sobre a importância de você pensar num negócio rentável e controlar muito bem o fluxo de caixa e fazer uma boa administração. Porque eu acho que isso foi uma má organização, uma preparação. Foi tipo, vai resolver, vai dar tudo certo. E, cara, prejudicou muito, assim, a mim, a minha saúde, o meu sócio, o meu time, a todo mundo ao redor, assim. Foi muito, muito sombrio da minha vida. Então, hoje eu sou muito grato a todas as pessoas que me emprestaram dinheiro, sou grato à minha equipe que resistiu e ficou, muita gente saiu, muita gente ficou, mas eu espero que ninguém nunca passe por isso e eu aprendi muito sobre a importância de ter um negócio rentável e cuidar do caixa da empresa muito certinho, porque, cara, caixa não é brincadeira, cara, não é brincadeira. A gente sempre acha que caixa vai dar um jeito e às vezes não dá, sabe? Obrigado por compartilhar, Bruno. Bruno, foi muito bom. Cara, foi Poxa, eu legal agradeço. demais. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui no podcast, na newsletter, de colaborar junto. Então, pessoal que está ouvindo, a nova economia do MicroSaaS no Substack, eu garanto que se você pesquisar MicroSaaS no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, até no Vai achar muita Perplexity, coisa. você vai achar a cara do Bruno Okamoto e você vai achar uma É. comunidade super legal para todo mundo que pensa em criar uma nova forma de renda, em empreender e aprender. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Lucas. E, cara, parabéns pelo projeto. Adoro o podcast também. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. E, cara, vou estar muito feliz no próximo episódio que você me convidar.